Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Agradecemos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui nesta página virtual e juntos estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, livro de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E hoje, o capítulo que usaremos como base para as nossas reflexões é o capítulo de número 56, que tem como título Cada servidor em sua tarefa. Então aqui Emmanuel nos mostra neste capítulo que cada um de nós que nos encontramos aqui no orbe terrestre, não apenas os encarnados, mas os desencarnados também, todos nós, cada um está executando ou deveria estar executando a sua tarefa. Mas antes de começarmos aqui nas reflexões de Emmanuel, palavras de Emmanuel e Chico Xavier, palavras de Jesus e de Kardec, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 76, que Pastorino nos diz da seguinte maneira: não limite o poder de sua vida. Então aqui ele nos chama a atenção para nós não limitarmos o poder da nossa vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência. Então aqui prestemos atenção nessas palavras de Pastorino, onde ele deixa bem claro, conforme a doutrina espírita nos mostra, conforme Jesus nos mostrou sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre este caminhar constantemente, que não conseguiremos tudo de uma vez, em uma só existência. É pouco a pouco. E aí ele diz ainda mais: confie, porque a vida é eterna, infindável. Então a vida, ela é única, vivida em dois planos, a vida é infindável, a vida é eterna. E aí ele diz: não pense também que depois desta existência no corpo físico, que depois desta irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Então aqui prestemos atenção nestes esclarecimentos de Pastorino, onde ele diz que não pensemos que ao deixarmos este corpo físico, iremos ter uma vida diferente. Aí ele diz: nada disso. Porque a vida que nós teremos após esta vida no corpo físico será simplesmente um passo adiante. Simbolicamente seria, como, e é assim que acontece, nós darmos um passo adiante, continuando a nossa caminhada. Então por isso que ele diz: não pense também que depois desta vida irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre, porque a vida, ela é infindável. A vida não termina com esta vida no corpo físico, porque esta vida no corpo físico é apenas um ponto na eternidade. E aí ele encerra dizendo: portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se
verificando como é rápido o momento atual, comparando com a eternidade. Então, os espíritos amigos, assim como o Pastorino aqui nos lembra, então os espíritos amigos também nos lembram que esta vida no corpo físico, por mais longa que ela seja, 80, 90, 100, cento e poucos anos, é como se fosse um segundo, comparando com a eternidade que nós temos pela frente. Então, se queremos ter uma vida melhor, depois de deixarmos este corpo físico, é preciso que comecemos este processo de melhoria aqui neste corpo físico, porque a vida que teremos depois deste corpo físico é simplesmente a continuidade da vida. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para começarmos nas palavras de Emmanuel, que como sempre, neste livro Minutos de Sabedoria, Emmanuel começa lembrando palavras de Jesus, depois do Evangelho, depois ele lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, para depois tecer as suas reflexões. Então aqui Emmanuel buscou lá no finalzinho do Sermão do Monte, os últimos versículos do Sermão do Monte, no capítulo 7, aqui ele trouxe o versículo 24, onde Jesus nos disse da seguinte maneira: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então aqui prestemos atenção em uma palavra que Jesus falou no meio desta frase. Ele disse: pratica. Então aqui ele nos fala que neste caso aqui não é simplesmente escutarmos os seus ensinamentos, mas praticar estes ensinamentos. Então por isso que ele diz que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então é preciso que ouçamos as palavras de Jesus e as pratiquemos. E aí os espíritos amigos, no capítulo 18º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, disseram para nós da seguinte maneira, e Emmanuel foi lá e buscou esta frase deste capítulo 18º, no item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas, aí vem um questionamento belíssimo dos espíritos amigos, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Então aqui eles nos chamam a atenção do que serve, do que adianta nós reconhecermos em Jesus a condição de mestre e senhor, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, guia e modelo. Do que adianta, do que serve para cada um de nós reconhecermos em Jesus a figura de mestre e senhor ou de guia e modelo se nós não seguirmos os seus preceitos, se nós não nos esforçarmos em colocar em prática os seus ensinamentos? Então este é um questionamento belíssimo e profundo e que precisamos refletir acerca disto. E aí vem Emmanuel para nos auxiliar nestes esclarecimentos, nos dizendo da seguinte maneira, que no campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias. Então aqui ele nos chama a atenção que em todos os campos da vida, cada um de nós seremos caracterizados pelas nossas atribuições ou pelas atribuições, as obrigações que nos são próprias, seja nos recintos da lei, seja lá no recinto em que se cria as leis,
ou que trabalha com as leis, lá na justiça, por exemplo. Então aqui ele nos fala, seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza ou à cabeceira de um doente, toda pessoa tem o lugar de revelar-se. Então não esperemos um local especial para revelar-nos ou nos revelar ou revelar a nossa tarefa, a nossa missão, as nossas atribuições, porque ele nos lembra que seja no recinto da lei, seja nos laboratórios da ciência, seja no tanque de limpeza, seja na cabeceira de um doente, seja na sala de aula, seja no local de trabalho, seja no agrupamento familiar, toda pessoa tem o lugar de revelar-se, seja na via pública. Todos nós temos o local para nos revelar. E aí ele traz, não te afirmes desse modo, inútil ou desprezível. Então Emmanuel nos faz aqui um belíssimo lembrete, porque via de regra, em muitas situações, se não ficarmos atentos, nós falaremos desta forma, e com certeza muitos de nós já ouvimos pessoas falarem, ou nós já falamos, ah não, eu sou um inútil, eu não consigo fazer isto, só o fulano que é mais inteligente, eu não, eu sou desprezível. Não, de forma alguma. Emmanuel nos chama a atenção, não te afirmes jamais desse modo, inútil ou desprezível. Cada um de nós temos as nossas atribuições próprias. Cada um de nós temos missões a serem executadas aqui na Terra. E aí ele diz, e atendendo ao trabalho que o mundo te reservou, não te ausentes da ação, alegando que todos somos iguais e que por isso mesmo não adianta fatigar-se alguém por trazer a nota em que se particulariza a sinfonia do universo. Sim, ele nos fala, sim, todos somos iguais na condição de criaturas de Deus. Então aqui esta igualdade sobre a qual ele aqui nos fala, esta igualdade que nós encontramos nas nossas legislações, que todos nós somos iguais perante a lei, e também todos nós somos iguais perante a lei divina. Então aqui ele fala que sim, todos nós somos iguais na condição de criaturas, mas não em condições de responsabilidade, em condições de atribuições, porque cada um tem a sua atribuição. E aí ele acrescenta, e todos nos identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com a infinita bondade. Mas entre a estaca de partida e o ponto de chegada, ou aquela meta, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo, com aquisições específicas por fazer, conquanto estejamos sob o critério imparcial das leis eternas que funcionam em regime de absoluta igualdade para todos. Então aqui ele nos chama a atenção que esta igualdade é simplesmente naquela condição de criaturas de Deus, não na condição de grau evolutivo, não na condição de executar tarefas. Eu posso estar preparado, qualificado para a execução de uma determinada tarefa que você não esteja. E com certeza você está preparado ou preparada para executar uma tarefa ou determinadas tarefas que talvez eu levarei milênios para chegar na condição de preparo para a execução da tarefa ou das tarefas que você já está hoje. Porque cada um de nós, conforme ele diz aqui, cada um de nós nos encontramos em um degrau desta escada evolutiva, essa escada evolutiva que vai ao infinito,
Cada um de nós nos encontramos em um degrau com aquisições específicas por fazer conquanto estejamos sob o critério imparcial da mesma lei divina. E Emmanuel ainda acrescenta: em cada fase de realização do aprimoramento espiritual, como acontece em cada setor de construção do progresso físico, preceituam os fundamentos divinos, seja concedida a cada servidor a sua própria tarefa. Então aqui ele nos fala que a lei divina, ela funciona, só porque ela é perfeita, mas ela funciona de forma parecida com a nossa lei aqui na Terra, onde cada um no seu local de trabalho, por exemplo, cada um tem a sua tarefa específica, cada um tem a sua formação. É lógico que tem pessoas que têm formações ou conseguiram formação em várias áreas, mas dependendo do ambiente onde você está com um preparo para a execução de uma determinada tarefa. Você tem, por exemplo, a carteira assinada ou um contrato assinado para a execução de determinada ou determinadas tarefas e outros colegas de trabalho para a execução de outras tarefas. Então aqui ele nos fala que a lei divina funciona do mesmo jeito. Cada servidor tem a sua própria tarefa definida. E em linhas gerais, essas tarefas definidas, elas são definidas no nosso planejamento reencarnatório no mundo espiritual. E Emmanuel ainda acrescenta: isso é fácil de verificar nos planos mais simples da natureza. E aí ele cita alguns exemplos aqui da natureza. Assim funciona para nós também. Ele diz que num pedaço de terra, em um trato de solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas. Contudo, a sarça não oferece laranjas, ou seja, um pé de sarça não irá produzir laranjas, ao mesmo tempo que um pé de mamão não irá produzir cravos, mesmo estando plantados no mesmo pedaço de terra. E aí ele diz que na moradia vulgar, o alicerce é uniforme na contextura, mas o teto não substitui a parede e nem a porta desempenha as funções do piso. Então, em nossa casa, a parede tem a função de parede, a porta tem a função de porta e não vai executar a função do piso, ao mesmo tempo que o piso também não irá ter, não terá a função ou desempenhará a função da porta. Ele está no seu local, lá no chão, na condição de piso. E aí ele diz que na produção da luz elétrica, a força é idêntica nos condutos diversos. Ali na fiação, na distribuição da força elétrica na nossa casa, por exemplo, no nosso local de trabalho, a força é idêntica. No entanto, o transformador não serve de fio e nem a tomada efetua a obra da lâmpada. Cada um na sua função, cada um na sua tarefa. E aí ele diz que no corpo humano, embora o sangue circule por seiva única de todas as províncias que o constituem, seja em todos os espaços, todos os pedacinhos do nosso corpo, o sangue é o mesmo, circula o mesmo sangue, por seiva única. Aí ele diz que os olhos e ouvidos, pés e mãos desenvolvem obrigações diferentes. E aí ele diz na sequência, para encerrar estas belíssimas reflexões acerca das nossas tarefas aqui na Terra, ele nos diz que certo, podes incentivar o serviço alheio, como é justo adubar-se a lavoura, para que a lavoura produza com segurança. Todavia, a obrigação hoje
é intransferível para cada um, não obstante a possibilidade dessa mesma obrigação alterar-se amanhã. Então, a obrigação de executar as tarefas que me são próprias, essas eu terei que executá-las. Então, ele diz, na sequência, encerrando as reflexões: realiza, pois, realiza você, realize eu, realizemos nós, tão bem quanto possível, a tarefa que te cabe. Então, que possamos realizar tão bem quanto possível a tarefa que nos cabe e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Nunca falemos, conforme ele diz aqui, nunca te digas, nunca te coloques naquela condição de uma tarefa ou que a sua tarefa é excessivamente humilde, excessivamente apagada. Ainda mesmo para o mais exímio dos astronautas, a viagem no firmamento principia de um passo no chão do mundo. E o mais soberbo Jequitibá da floresta começou na humilde semente, ou da semente humilde. Então, toda e qualquer tarefa, por mais simples, por mais apagada aos nossos olhos, por mais humilde que seja, sem sombra de dúvida, que é oportunidade constantemente para o nosso aprendizado. Conforme ele diz aqui, aquele mais exímio astronauta, ele começa a sua viagem espacial exatamente dando passos aqui no chão do mundo. Da mesma forma que a mais soberba árvore, que aqui ele cita, o Jequitibá da floresta, aquela árvore teve início ali numa semente humilde, uma semente pequenininha. Assim são as nossas tarefas. Para crescermos, sem sombra de dúvida que precisamos executar com sabedoria, com esforço constante, com humildade, as mais humildes tarefas, nos qualificando para as tarefas mais complexas. Sem sombra de dúvida que Jesus, nas suas tarefas de espírito crístico, sem dúvida nenhuma, que ele iniciou a sua jornada evolutiva nas tarefas humildes, assim como nós nos encontramos hoje, nas tarefas humildes e em muitas situações não querendo executá-las por achar que elas são muito humildes, que precisamos executar tarefas mais complexas. E em muitas situações, nem para as tarefas humildes nós estamos já preparados. Então, que possamos nos qualificar, começando verdadeiramente executando estas tarefas humildes, nos qualificando para as tarefas mais complicadas. E um dia, com certeza, todos nós estaremos na condição de Jesus, um espírito crístico, administrando mundos. Conforme eu vi numa palestra na noite de ontem, onde o nosso irmão palestrante, fazendo um lembrete acerca da missão de Jesus, que a missão de Jesus ela remonta a tantos bilhões de anos, que ele lembrando que na época de uma reunião que aconteceu com espíritos crísticos, na época em que a Terra começou a se desprender do Sol, naquela chamada explosão ou Big Bang, aproximadamente 14, 15 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. E com certeza nós também já existíamos, então nós também já somos espíritos bastante antigos. Então que possamos realizar de uma forma mais segura a nossa caminhada, executando constantemente as nossas missões aqui na Terra ou em qualquer outro mundo que estivermos habitando, com alegria, paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que vocês
nos concederam de aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reencontrar com a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Até breve!